Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, o livro de Daniel. Daniel. Fique à vontade. Livro de Daniel, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos folheiam, eu quero estar louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, bondoso, e a sua misericórdia, ela é infinita sobre a nossa vida. Você não teria outro lugar para estar se não fosse estar na casa do nosso Deus. Pode ter certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Os irmãos que desejarem ficar de pé, pode ficar. Quem desejar permanecer sentado também não tem problema. Quantos acharam? Digam amém, irmãos. Daniel, capítulo de número 5, verso de número 5. Alguns irmãos ainda folheando. Mas de repente apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. Vou repetir. Mas de repente apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. Fecha a tua Bíblia. Levante uma mão para cá e a outra mão você coloca sobre a sua cabeça. Você vai pedir ao Espírito Santo para que desse altar, para que dessa palavra, o Senhor possa falar ao teu coração, para que Deus venha falar no íntimo da tua alma. Eu vou te dar alguns segundos para você liberar essa oração sobre a sua vida, e automaticamente libere sobre o altar, porque Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Senhor, nós estamos ainda em Tua presença, Senhor. O melhor lugar é estar aqui. E nesta noite, Senhor, a minha oração é que o Teu Espírito, que a Tua palavra, que tudo que vai ser, Senhor, liberado aqui seja para a glória do Teu nome. Ninguém, Senhor, ninguém vai sair daqui sem receber, Senhor, a parte que o Senhor preparou para entregar neste lugar. Eu tenho certeza que a Tua palavra, ela é poderosíssima para fazer muito mais do que aquilo que pensamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Queridos, graças a Deus, o Senhor nos dá essa oportunidade de mais uma vez está liberando uma palavra sobre a igreja do Senhor. E esse texto, irmãos, que eu acabei de estar lendo para os irmãos, é um texto que particularmente ele já fala comigo há muito tempo, pois os irmãos vão notar e vão ver que esse capítulo de número 5 do livro de Daniel vai mostrar uma intervenção de Deus em um episódio na Babilônia. Os irmãos vão notar que naqueles dias estava sendo dada uma festa na Babilônia, irmãos. O rei Belsazar estava ou tinha preparado uma festa para celebrar, juntamente com seus convidados, suas concubinas, seus amigos e todos aqueles que estavam ao seu redor. E festa essa, irmãos, para ninguém botar defeito. Segundo alguns estudos vão falar que todos que forem convidados ou que foram convidados para estar nessa festa não poderia recusar o convite do rei. E a Bíblia vai dizer que está acontecendo uma festa, e aqui os irmãos podem notar
que era uma própria simbologia. Se eu fosse intitular essa festa para os nossos dias atuais, poderíamos comparar ela com o carnaval que acontece no meio da nossa nação. Porque nessa festa, irmãos, como eu disse, que era uma festa para ninguém botar defeito, se fosse há uns 15 anos atrás, seria a festa perfeita para mim estar. Seria a festa perfeita para alguns de nós que estamos aqui estar participando também. Aí você pode me perguntar, por que, presbítero? Porque nessa festa a bebida era à vontade para quem gostava de beber. Não tinha limite. Mulheres se encontravam à vontade e muitas outras coisas muito mais aconteciam naquele lugar. A história vai contar que naquele lugar a prostituição reinava naquele ambiente. Para os irmãos terem ideia, nessa festa, irmãos, que Belsazar estava dando, as pessoas bebiam e no mesmo lugar vomitavam, colocavam ali, por tanto de beber, pelo seu limite tanto de beber, elas não aguentavam tanto que ali mesmo elas colocavam para fora. Isso tudo para beber muito mais e muito mais. Então não tinha limite, minha irmã. E naqueles dias, a Bíblia vai nos contar que quando estava acontecendo aquela festa, meu pastor, que os irmãos que estavam ali, ou seja, as pessoas que estavam ali estavam celebrando, todos estavam bebendo. E o rei Belsazar vai querer e vai desejar fazer algo naquele lugar. A Bíblia vai dizer que quando ele estava bebendo, os irmãos levante a mão para cá. A Bíblia vai nos dizer, que eu vou liberar uma palavra sobre você logo aqui no início dessa palavra, que quando eles estavam bebendo, algo vai acontecer na festa que vai marcar aquela festa. Quando ele vai desejar beber, ele vai pegar uma espécie e vai desejar beber nos instrumentos que foram trazidos da casa de Deus nos dias do seu avô, que era Nabucodonosor, o seu avô. E a história vai dizer que quando ele vai desejar beber, naqueles instrumentos que eram os vasos de ouro, ou os utensílios que tinham sido trazidos de Deus, da casa de Deus, Deus vai entrar naquele ambiente para marcar aquele lugar. Deus vai resolver visitar a Babilônia, para mostrar para todos que estavam ali, que eles poderiam fazer as suas festas à vontade, mas mexer naquilo que era da parte de Deus, eles não poderiam tocar. Irmãos, você não está percebendo a intensidade daquilo que Deus ele quer falar conosco nessa noite. Mas deixa eu começar a trocar em miúdos para você entender aqui. Estava dando tudo certo na festa de Belsazar, até o momento que foi mexer naquilo que não era para mexer. Estava dando tudo certo na festa do rei Belsazar, até o momento que ele foi tocar naquilo que não poderia tocar. Presbítero, porque ele não poderia tocar nos utensílios? A Bíblia vai nos dizer que no dia do seu avô, foram trazidos não só homens como Daniel, como seus amigos e como outros que vieram, mas também tinham sido trazidos utensílios da casa de Deus. Utensílios esses que foram consagrados a Deus naqueles dias. E você pode me perguntar, aonde estavam esses utensílios? A Bíblia vai nos mostrar, segundo esta palavra, que possivelmente esses utensílios estavam guardados em algum ambiente. Aí você pode estar pensando, porque quando Belsazar resolveu beber, a mão de Deus começou a tomar aquele ambiente. Aí eu começo a notar que aqueles vasos, que a Bíblia vai nos dar ideia, que quando fala de vaso na Bíblia, está dizendo de homens, de pessoas como nós. Isso aqui é uma comparação, irmãos. Por que Deus resolveu visitar a festa? Os utensílios não estavam quietos. Eu vou dizer para você,
Talvez você não entenda aqui nessa noite, pode dizer: olha, eu não faço nada na casa de Deus, eu só entro, sento, cultuo e vou embora. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite aqui. Não importa se você está quietinho ou serve, é vaso na casa de Deus. Não importa se você louva ou prega ou fica aí quietinho, é vaso de Deus e foi consagrado. E eu tenho uma palavra de Deus para você, irmãos. Ainda que você está aí quietinho e está dizendo: olha, ninguém nunca me viu, olha, eu nunca preguei, olha, eu nunca cantei, mas eu vou te dizer uma coisa: você é vaso de Deus, você é consagrado de Deus, você é separado de Deus. E você pode estar dizendo: mas presbítero, e o que é que o Senhor quer dizer com isso? Que o diabo investe alto para tocar nos vasos, mas Deus tem uma palavra para nós que estamos aqui, que é do vaso cuida Ele, que é do vaso cuida Ele. Meu irmão, eu vou começar a repetir isso aqui, para você começar a entender. Eu estou dizendo que a tua vida é de Deus, e quem cuida de você é Deus, e acabou. Oh glória, se for para Jesus pode ser mais forte, irmão. Olhe para mim, eu vou ser bem objetivo naquilo que Deus quer direcionar. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que naquele momento, que quando aquele homem, o rei Belsazar, com as suas concubinas, com seus convidados começaram a beber, Deus olhou de lá de cima e disse: eu vou descer para visitar um lugar nessa noite, eu vou marcar um ambiente. E o que foi que aconteceu, irmão? A Bíblia vai dizer que quando eles estão bebendo, vai aparecer em um lugar, na parede estucada, a mão de Deus visita aquele lugar. E olha para mim, irmãos, quando Deus resolve visitar um ambiente, irmãos, se prepara, porque Deus vai fazer algumas coisas extraordinárias, irmão. Olhe para cá, quando a mão de Deus aparece, a Bíblia vai dizer que os joelhos do rei, a sua cor vai mudar, os joelhos vão começar a tremer, a sua cor vai mudar. Por quê? Porque ele não estava acostumado a ver o que Deus estava fazendo, irmão. Aleluia. Quando a mão de Deus aparece, vai causar confusão no meio da Babilônia. Quando a mão de Deus aparece, vai deixar a gente perplexo. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Que quando a mão dele aparece, irmãos, alguma coisa acontece. O quê? Vai fazer a gente bater os joelhos, vai fazer rei tremer. E a Bíblia vai dizer que foi uma confusão naquele lugar. Os irmãos, aqueles homens começaram a tremer e dizer: o que é isso? O que é que está acontecendo? E a mão aparece. Aleluia. E a mão aparece. E vai mandar chamar astrólogos, vão mandar chamar os feiticeiros, os magos, e muita gente, todo mundo que colocava diante para tentar discernir ou decifrar o que estava acontecendo. A Bíblia vai dizer que ninguém consegue discernir, mas alguém que estava ali vai lembrar que existia um por nome de Daniel. E esse, nos dias do seu avô, de Belsazar, conhecia os mistérios de Deus. E a Bíblia vai dizer que vai ser inserido Belsazar no meio daquele lugar. E vai ser inserido Daniel naquele lugar. E eu queria, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu fico querendo entrar na história e começo fazer um cenário na minha mente para começar a entender. E eu queria não ter a oportunidade de estar ali, mas na minha mente eu começo a refletir: quando Daniel é colocado, que vai viver, neguinho tremendo, gente assombrado, o som da festa parou, não tinha mais som. E todo mundo perguntando: o que é isso? E Daniel, quem sabe, entrou na presença deles e olhou: rei, a casa caiu, rei. Tu poderia mexer em qualquer outra coisa, rei,
Tu poderia tocar em qualquer outra coisa, mas tu foi tocar na onde não era para ser tocado. Tu foi mexer na onde não era para mexer. Aleluia. Aleluia. O que foi, o que é, Daniel, o que está acontecendo? Olha, aonde as mãos de vocês tocaram, é aquilo que Deus separou e consagrou para ele. Quem sabe o rei perguntou, mas estava lá quietinho, cheio de poeira, cheio de casa de aranha. Há mais de ano estava lá e ninguém mexia. Não me importa, rei, se estava lá quietinho ou não, é vaso meu e acabou. E uma das coisas, irmãos, e aqui isso aqui é para nos trazer um alerta. As investidas do nosso inimigo, ela tem sido tão grande, para quê? Para colocar a mão sobre aquilo que Deus já separou. Eu estava falando com o pastor, eu mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, eu saí respingado ontem, da glória de Deus que foi tomado naquele ambiente, ontem na quinta-feira, ontem à noite aqui. Os irmãos também saíram assim também. E não tenha, irmãos, ou tenha certeza, que a ação do inimigo contra o seu ministério, sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus separou, vai ser grande. Você pode estar dizendo para mim assim, é por isso que eu vejo, presbítero Moab, o quanto o inimigo investe alto contra os meus filhos, contra meu casamento, contra a minha família. Sabe por quê? A notícia boa, ele investe alto porque ele sabe que a sua família é projeto de Deus, irmão. Porque o inimigo investe tão alto na tua empresa? Porque a tua empresa quem te deu foi Deus, irmãos. Porque o inimigo investe alto contra o meu ministério? Porque o teu ministério quem te entregou foi Deus e acabou, queridos. E muitas das vezes nós não entendemos, por conta que a gente recebe tantas essas investidas. Mas uma notícia boa para nós que estamos aqui, aleluia, é que eu não sei qual é a área da sua vida que a mão de Deus vai precisar aparecer. Mas eu venho como um instrumento de Deus para entregar isso para você que está aqui. Não se espante quando algumas comemorações do diabo começarem a se acabar, quando algumas coisas começarem a acontecer na tua vida, você dizer, mas era isso. E como foi que aconteceu? Não importa, quando Deus começar a resolver fazer na tua vida, quando você começar a notar que algumas coisas começaram a acontecer, você está dizendo, mas como foi? Deixa eu te dizer, foi Deus, a mão de Deus que começou a aparecer ao teu favor. Levante a sua mão. Eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Mas eu quero liberar uma palavra sobre nós que estamos aqui, que nesta noite de sexta-feira, eu não sei qual é a área que vai ser necessário a mão de Deus aparecer, mas eu sou um instrumento para você que está aqui, que Deus está dizendo, se prepare, porque quando começar a acontecer, vai até confundir alguns, mas vai mostrar para você, que Ele está escrevendo algo novo ao teu favor, aleluia. Ainda de mão erguida, eu quero que você comece a glorificar a Deus e dizer para Deus alguma coisa, porque Ele está dizendo, eu vou começar a fazer, 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 aleluia. Oh glória, quem acredita nisso, irmão, que Deus está trabalhando. Agora levante o seu dedo assim, assim só um dedo, aleluia, dedo de profeta aqui nessa noite. Oh glória, começa a fazer assim, começa a fazer assim,
Começa a fazer assim. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você é profeta de Deus, e eu não sei o que precisa ser escrito, mas Deus está escrevendo através dos teus dedos uma nova história, algo novo para o teu casamento, algo novo para a tua família. Escreve, irmão, escreve. Isso é profético. Começa a liberar. Aleluia. Já olha para alguém que está do seu lado e diga para ele assim, ó: Deus está escrevendo uma nova história, minha irmã. Olha para o outro que está do outro lado e diga: Deus está escrevendo uma nova história ao teu favor. Seja profeta e diga: levante a sua cabeça, Deus está trabalhando. Oh glória! Irmãos, eu sinto uma graça de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui, e Deus está dizendo: eu estou escrevendo, eu estou escrevendo. Na salabando herbia. Assim, e quando começou a aparecer, a confusão começou a acontecer. Por quê? Porque depois de turbilhões, Deus começa a fazer coisas grandes ao teu favor. Depois de muita luta, é a hora que Deus vai começar a dizer: eu sou o teu dono, rapaz. Eu sou o dono da tua casa, eu sou o dono da tua família. Eu até permiti, mas eu digo para você: eu estou na tua vida. Eu sinto a graça de Deus. Oh rei, a casa caiu, rei. Aleluia. Hoje o fim acabou do teu reinado. Porque tem coisas, irmãos, que Deus vai precisar arrancar de vez. A Bíblia vai dizer que naquele dia acabou o reinado de Belsazar, encerrou. Deus não acaba a sua festa, mas Deus desfaz embaraço de vez, porque Deus não é Deus de confusão. E isso aqui, alguém precisa ouvir isso aqui. Quando Deus faz, está feito e acabou. E por que você ainda está temendo, irmão? Aleluia. Porque você ainda está oscilando entre dois pensamentos, e quando Deus diz: eu já fiz, só tome posse da vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo para alguém que está aqui, que hoje está cessando, que hoje está dando fim a alguns processos da história da tua vida. Hoje eu consigo enxergar aqui, Deus ministra no meu coração que alguns ciclos estão encerrando, mas Deus está dizendo: eu estou abrindo novos ciclos para a tua vida. Aleluia. Vou repetir para você entender. Deus está dizendo: algumas coisas eu estou encerrando, e quando eu encerro, eu arranco de vez. Para quê? Para te dar o que eu te prometi. Aleluia, aleluia. Fica de pé, querido, fica de pé. Já estou com meus últimos minutos. Aleluia, aleluia. Eu quero que você continue glorificando o nome do nosso Deus, porque Deus quer fazer algo ainda tremendo no nosso meio aqui nessa noite. Continue glorificando e exaltando a Ele, porque Deus visitou lá a Babilônia, mas hoje aqui é casa dele, Ele está à vontade, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Ela sai, Débria. Eu não sei, mas você vai começar a dizer para Deus qual é a área da sua vida, pregador. Só eu sei, Deus, o que eu estou passando. Então você vai começar a dizer para Ele aí agora. Você vai começar a dizer para Ele aí agora. Porque, entenda, irmão, só foi a mão. Imagina quando Ele visita de vez. Você vai pegar isso aqui, vou repetir. Só foi a mão, profetas de Deus, e fez uma noite parar e uma festa parar. Imagina quando Deus visitar por completo essa área. Imagina quando Ele se manifestar de vez. Se só a mão tem poder para fazer, e quando Ele visita, aleluia, aleluia,
Levante a sua mão de profeta, levanta a sua mão de serva de Deus. Você vai procurar o endereço da tua casa no céu agora. Busque uma direção. Se você não sabe para onde está a direção da tua casa, levante a sua mão para o alto. Levante a sua mão para o alto, porque o Espírito de Deus está entregando algo para alguém que está aqui. E Deus está dizendo para alguém que entrou aqui turbado o coração, para alguém que entrou aqui confuso, para alguém que entrou aqui desacreditado nessa situação, que hoje, através da sua vida, o instrumento é você. Tem hora que você não entende, porque é tanto a luta contra a tua vida, porque é tanta guerra contra a sua vida, e você já chegou a indagar e dizer: Deus, por que só comigo? Não poderia ser com fulano que está no mesmo ambiente que eu, que está do meu lado, que é meu companheiro, e porque sou eu que sofro com tudo isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus te separou, porque Deus te ungiu, porque Deus te confiou, porque Deus te consagrou, porque Deus tem um mistério com você, e é através da tua vida que Ele está dizendo: o meu nome vai ser exaltado. Libera uma palavra sobre a tua casa agora, profetiza. Libera sobre o teu casamento, é noite de libertação e cura. Libera uma palavra sobre os teus negócios. Libera uma palavra sobre o teu ministério. Libera uma palavra sobre a tua vida. Fala para Deus: Deus, eu sou separado, eu sou ungido, mas eu preciso tanto da tua graça. Libere, porque o plano de Deus é com os presentes. E hoje Deus está dizendo: é você homem, é você varão, é você minha irmã, que eu tenho um plano profético nessa terra. Lá, se prepare. Se prepare. Enquanto você glorifica o nome do Senhor, entenda um ambiente como é que está. Se Deus visitou um ambiente que era totalmente profano aquele dia, para encerrar um ciclo, imagina dentro da casa dele, onde há um só Espírito, onde há uma só concordância. Como é que ele vai visitar esse lugar? Mando Hermia, ainda de mão erguida. Não sei por que Deus está falando falar isso. Não sei porque alguma coisa muito tremenda Ele vai fazer. Olhe para alguém que está do seu lado, vire para alguém. Desde o início desse culto, Deus está trabalhando dessa maneira. Se alguém que você tem pode ficar à vontade, fique. Se você não se sentiu à vontade e quer acompanhar outra pessoa, pode ficar também. Mas eu quero que você seja um instrumento de Deus aqui agora. Moab, eu que estou precisando de oração, eu que estou precisando que alguém ore por mim. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia vai dizer que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E o que é que Deus está dizendo? Que enquanto você vai fazer algo pelo teu irmão, Deus também está fazendo por você aqui nessa noite. Você vai começar a liberar palavras proféticas sobre a vida daquele que está aí do seu lado, na vida dessa pessoa. Porque Deus, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na oração. Eu já comecei a perceber que Deus está sarando algumas feridas aqui. Ela mandou que me nasça aí. O vaso estava parado, mas hoje Deus está dizendo: eu estou arrancando sujeiras desse vaso. Eu estou tirando poeiras desse vaso.
eu estou tirando casas de aranha desse vaso. Você é profeta e você sabe disso, e você correu para muitos lugares, mas Deus está dizendo: hoje eu estou de novo te levantando. Adoro. Aleluia. Um minuto para a gente liberar essa palavra.